Você já passou por uma situação tão surreal que seu corpo congelou e sua mente se recusou a acreditar no que estava vendo? Eu achava que, trabalhando em um hospital, já tinha visto de tudo: reencontros, perdas, diagnósticos duros, despedidas silenciosas. Mas nada me preparou para o momento em que entrei em um quarto, como faço todos os dias, e encontrei um homem deitado na maca, que era meu pai. Sim, meu pai. A pessoa que, durante anos, esteve ausente da minha vida, agora estava ali, diante de mim, doente, frágil, e me olhando como se eu fosse um estranho qualquer. Naquele momento, tudo parou. Meu coração disparou, minhas mãos suaram e minha voz sumiu. Mas o que mais doeu não foi vê-lo naquele estado. O que realmente me quebrou foi quando ele olhou para mim e perguntou, com naturalidade: "Você é novo aqui no hospital?", como se eu fosse apenas mais um enfermeiro, e não o filho dele. Trabalhar em um hospital é estar em contato constante com a fragilidade da vida. É ver a linha tênue entre a dor e a cura, entre a despedida e a esperança. Com o tempo, a gente aprende a criar uma espécie de escudo emocional. Você precisa continuar em pé mesmo quando o mundo da outra pessoa está desabando. Precisa sorrir para acalmar quem está em pânico. Precisa ser forte quando todo o resto ao redor está quebrando. Essa rotina, por mais pesada que pareça, acaba se tornando parte de quem somos. Acordei naquele dia como em qualquer outro. Peguei meu café, coloquei meu uniforme, revisei mentalmente as tarefas do plantão e fui para mais um turno, acreditando que seria apenas mais um dia comum. O hospital já fazia parte da minha segunda casa. Eu conhecia os corredores como a palma da minha mão. Sabia o nome de vários pacientes que estavam internados há dias, acompanhava casos com atenção e carinho, e, mesmo com o cansaço acumulado, me sentia útil ali. Ajudar as pessoas me dava propósito. Aquela manhã começou como todas as outras. Fiz a ronda pelos quartos da minha ala, cumprimentei colegas, chequei as fichas e ajudei em alguns atendimentos de rotina. Não havia sinal de que aquele dia seria diferente. Até que fui chamado por uma colega para ajudar com um paciente recém-chegado. Ela comentou que o homem havia sido encaminhado da emergência para nossa ala porque precisava de cuidados mais intensivos. Disse que ele parecia desorientado, um pouco confuso, e que talvez fosse necessário um encaminhamento para avaliação neurológica. Peguei a ficha do paciente ainda na entrada do quarto. O nome, por um segundo, me soou familiar, mas confesso que não me permiti pensar muito. Deve ser coincidência, pensei. Um nome comum. Entrei no quarto com o mesmo profissionalismo de sempre. Mas assim que meus olhos encontraram aquele rosto, algo dentro de mim desabou. Meus pés travaram. O tempo pareceu desacelerar. Era ele. Meu pai. O mesmo homem que esteve ausente por tantos anos da minha vida. O mesmo homem de quem eu guardava poucas lembranças claras, mas muitas perguntas não respondidas. Eu não o via há mais de uma década. E agora ele estava ali, deitado em uma maca, doente, com os olhos vagando pelo quarto, e sem a menor ideia de quem eu era. Por um breve momento, pensei em sair da sala, respirar fundo, pedir para outra pessoa assumir o atendimento. Mas alguma coisa me prendeu ali. Talvez fosse o choque, talvez fosse a dor, talvez fosse o sentimento confuso de reencontrar alguém que você amou, mesmo à distância, mesmo em silêncio, e não receber nenhum reconhecimento em troca. Tudo que era rotina naquele dia se desfez naquele instante. Meu plantão deixou de ser apenas mais um. E eu, deixei de ser apenas um profissional. Sem que ninguém soubesse, eu estava prestes a viver o plantão mais difícil da minha vida, não por causa de um procedimento complicado ou de uma emergência crítica, mas por causa do peso emocional de reencontrar, num lugar onde cuido de tantos, aquele que nunca cuidou de mim, e que agora nem sabia quem eu era. Ainda me lembro com clareza do som da porta se abrindo, o cheiro da medicação no ar, a luz suave entrando pela janela e aquele silêncio estranho que pairava no quarto. Parecia um ambiente como qualquer outro dentro do hospital, mas havia algo diferente. Um desconforto inexplicável que tomou conta de mim no instante em que pisei ali. Eu não sabia o que era ainda, só sabia que meu coração, de repente, acelerou sem motivo aparente. A ficha em minhas mãos dizia pouco: nome, idade,
Queixas clínicas iniciais, estado confusional leve. Nenhuma informação saltava aos olhos. Nada ali me preparava para o que eu estava prestes a viver. Mas o nome, aquele nome me fez estremecer por dentro. Era um nome que eu não ouvia havia muitos anos. Um nome que eu evitei por tanto tempo, que quase tentei apagar da memória. E agora ele estava ali, escrito com letras pequenas, em um papel comum, como se fosse apenas mais um. Eu hesitei por um segundo. Meu dedo percorreu aquele nome lentamente, como se quisesse ter certeza. A mente buscava lógica, uma explicação racional. Poderia ser um homônimo, alguém com o mesmo nome, outra coincidência da vida. Afinal, em um hospital grande, isso podia acontecer. Mas no fundo, algo me dizia que não era coincidência. Empurrei a porta devagar e entrei. E então o tempo parou. Deitado na maca, com o rosto pálido, os olhos um pouco perdidos e a expressão cansada, estava ele. Meu pai. O homem que me gerou, mas que não fez parte da minha criação. Um homem que, por razões que só ele saberia explicar, escolheu a distância, o silêncio, o desaparecimento. Ele estava mais velho, claro. O tempo tinha deixado suas marcas, rugas profundas, o cabelo quase todo branco, os traços antes rígidos agora suavizados pela fragilidade da doença. Mas eu o reconheci na hora. A mesma linha do queixo, o mesmo jeito de mover os olhos, o mesmo nariz, era impossível não saber quem era. E mesmo após tantos anos, mesmo com o abandono, mesmo com a dor antiga que eu carregava em silêncio, meu coração doeu. Por um instante, esqueci que estava de uniforme, que era um profissional da saúde, que havia outras pessoas esperando por mim em outros quartos. Tudo o que existia naquele momento era aquele reencontro silencioso. Um reencontro sem aviso, sem preparo, sem roteiro. Um filho reencontrando o pai, não em um almoço de reconciliação ou em uma visita planejada, mas em um leito de hospital, sob a luz fria e o cheiro de álcool. E o mais doloroso de tudo? Ele não reagiu. Me olhou como quem olha para um estranho qualquer. Nenhuma faísca de reconhecimento, nenhum sinal de memória, nada. Apenas uma expressão confusa, quase indiferente, como se fosse a primeira vez que via aquele rosto. O meu rosto. Fiquei parado, com a ficha nas mãos, tentando entender o que estava acontecendo. Será que ele não me reconhecia por causa da doença? Será que era o efeito dos medicamentos? Ou será que, mesmo se estivesse 100% lúcido, ainda assim não lembraria de mim? A ficha médica falava de desorientação leve. Mas ali, naquele quarto, a desorientação era minha. Eu não sabia o que fazer, como agir, se me apresentar como filho ou se apenas continuar como enfermeiro. E foi nesse impasse silencioso que ele quebrou o silêncio, com uma frase simples, mas que me cortou por dentro. Você é novo aqui no hospital? Ali, naquele instante, percebi que aquele não seria apenas mais um atendimento. Era o início de um turbilhão emocional que eu nunca imaginei viver. E tudo começou com aquela ficha, aquela coincidência, ou talvez, destino. Ficar frente a frente com o meu pai, depois de tantos anos, foi como abrir uma ferida que eu achava cicatrizada. A dor não veio de uma vez. Ela chegou devagar, em ondas. Primeiro foi a surpresa. Depois, a confusão. E por fim, o vazio. Um silêncio interno tão profundo que nem mesmo o som dos monitores ou das vozes dos outros profissionais do hospital pareciam alcançar. Por fora, tentei manter a postura profissional. Segurei a ficha com firmeza, me aproximei com calma, como faço com qualquer outro paciente. Mas por dentro, tudo em mim gritava. Gritava por respostas, por justiça, por compreensão. Afinal, como é que a vida tinha me colocado ali, naquele momento, exatamente diante do homem que me deixou ainda criança, que desapareceu sem explicações, e que agora, não fazia ideia de quem eu era? Olhei para ele e tentei encontrar traços daquele pai que um dia, ainda muito pequeno, eu esperei voltar. Busquei nos olhos dele alguma fagulha, um sinal de memória. Mas o que encontrei foi apenas um olhar perdido. Um homem machucado, envelhecido pelo tempo, talvez arrependido, talvez simplesmente cansado.
E isso doeu mais do que se ele tivesse me rejeitado abertamente. Porque o que machuca mesmo não é a rejeição. É o esquecimento. Você pode até tentar entender racionalmente. Ele estava doente, desorientado, confuso. Podia ser um caso de demência inicial, ou efeito de medicação forte. Mas o coração não é racional. O coração não entende desculpas técnicas. Ele só sente. E o que eu sentia era como se minha existência tivesse sido apagada da memória daquele homem. Como se eu nunca tivesse feito parte da vida dele. Por um instante, fiquei parado, mudo, segurando aquela ficha como se fosse uma âncora. Tentei respirar fundo, retomar o foco, pensar no que fazer a seguir. Me apresentar como filho? Dizer sou eu, pai, seu filho? Mas e se ele realmente não lembrasse? E se isso deixasse ainda mais confuso? E se ele lembrasse, mas fingisse não lembrar? Essas perguntas passaram pela minha mente como um vendaval. Enquanto isso, ele continuava me olhando. A expressão era curiosa, mais serena. Como se estivesse me vendo pela primeira vez. E foi aí que ele soltou aquela frase. Você é novo aqui no hospital? Foi como levar um soco no estômago. Não consegui responder de imediato. A garganta travou. Eu queria gritar. Queria perguntar se ele lembrava da minha mãe, da nossa casa, da última vez que nos vimos. Mas tudo o que consegui fazer foi forçar um sorriso leve e responder com a voz mais neutra que consegui. Sim, senhor. Estou começando agora. A mentira me doeu, mas parecia mais fácil do que encarar aquela verdade. Ele não me reconhecia. E talvez, nunca mais reconhecesse. A partir daquele momento, percebi que o reencontro que por tantos anos eu imaginei, aquele em que ele me abraçaria, diria que se arrependeu, que sentiu minha falta, talvez nunca acontecesse. O que eu tinha diante de mim não era um pai retornando, mas um paciente. Um estranho com quem eu dividia sangue, mas não mais a memória. E isso me quebrou de um jeito que nenhuma jornada dentro daquele hospital jamais havia quebrado. Existem dores que não sangram. Dores que ninguém vê, mas que deixam cicatrizes eternas. E naquele momento, diante do meu pai, a dor do não reconhecimento foi uma dessas. Silenciosa, mas devastadora. Eu estava ali, de pé, com o coração nas mãos, tentando disfarçar a avalanche que me tomava por dentro. E ele apenas me olhava com aquela calma confusa de quem não faz ideia do que representa para a pessoa à sua frente. Eu queria acreditar que era apenas o efeito da medicação. Que aquele olhar perdido, aquela ausência de qualquer reação, era passageira. Que em algum momento ele iria franzir a testa, me encarar com mais atenção e dizer, espera, eu conheço você. Mas isso não aconteceu. Ao contrário. Ele falou de novo. Com uma voz fraca, mais serena. Um tom que parecia natural, como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. É bom ver gente nova por aqui. Os de antes não eram tão simpáticos. Aquelas palavras, ditas com leveza, me atingiram como uma sentença. Não era só que ele não me reconhecia. Era como se eu realmente fosse um completo desconhecido. Um enfermeiro qualquer. Um rosto a mais entre tantos outros. E isso me quebrou de um jeito que eu não sabia que era possível. Porque, no fundo, por mais que eu tivesse enterrado expectativas, por mais que eu tivesse aceitado o abandono dele anos atrás, havia uma parte de mim que ainda desejava um reencontro. Uma parte que ainda esperava, mesmo que em silêncio, um momento em que ele olhasse nos meus olhos e dissesse, me perdoa. Eu falhei. Mas você sempre foi meu filho. Mas ali, naquela maca, o homem que estava deitado diante de mim era só uma sombra do pai que eu imaginei um dia reencontrar. Não havia reconhecimento, nem emoção. Apenas um vazio que ecoava como um silêncio ensurdecedor. E nesse momento, eu entendi algo que nunca tinha considerado, há situações na vida em que não teremos a chance de ouvir o que gostaríamos. Reencontros que acontecem tarde demais. Palavras que morrem antes de serem ditas. Eu podia escolher me apresentar. Dizer quem eu era. Mas e se ele continuasse não lembrando? Ou pior, e se lembrasse,
mas preferisse continuar fingindo? Seria mais uma ferida, mais uma cicatriz. Então, respirei fundo. Engoli o choro. E apenas disse: está tudo bem. O senhor está em boas mãos. E naquele instante, não falei como filho. Falei como cuidador. Como alguém que, mesmo machucado, ainda escolhe oferecer o melhor de si. Porque, apesar de tudo, ele era meu pai. E mesmo que não me reconhecesse, mesmo que nunca mais lembrasse, eu estava ali. Presente. Firme. Silenciosamente quebrado, mas em pé. É estranho como, às vezes, a vida nos devolve pessoas que tirou de nós, mas não da forma como esperávamos. E cabe a nós decidir o que fazer com essa nova versão do passado que retorna, confusa e silenciosa. No meu caso, eu escolhi permanecer. Mesmo sem ser lembrado. Enquanto eu estava ali, parado ao lado da cama, observando aquele homem que dividia comigo o mesmo sangue, minha mente começou a vagar, como se, de repente, o hospital deixasse de existir e eu fosse puxado para lembranças que há muito tempo eu tentava esconder de mim mesmo. Vieram flashes da minha infância. Poucos, quase borrados. Imagens desconexas de um tempo em que eu ainda acreditava que a presença dele era garantida, que o mundo fazia sentido. Me lembro de uma vez, ainda bem pequeno, esperando na calçada, segurando forte a mão da minha mãe, esperando por ele. Ele havia prometido que viria me buscar para passarmos o dia juntos. Mas o tempo passou, a noite caiu, e ele nunca apareceu. Aquilo se repetiu algumas vezes. Até que eu parei de esperar. Minha mãe, sempre forte, tentava preencher todos os vazios que ele deixava. Ela nunca falava dele com rancor. Mas o silêncio dela dizia muito. Cresci tentando entender o que eu tinha feito de errado para merecer o abandono. Demorei anos para aceitar que não era culpa minha. Que alguns pais simplesmente não estão prontos para serem pais. E que isso não define o valor de um filho. E agora, depois de tanto tempo, ele estava ali, ao meu alcance. Vulnerável. Fragilizado. Mas incapaz de me reconhecer. E, pior, sem qualquer memória do passado que ainda me habitava. Eu me perguntava se ele lembrava de alguma coisa. Se em algum canto da mente dele, ainda existia espaço para aquele menino que ele deixou para trás. Será que ele sentiu minha falta? Será que algum dia se arrependeu? Será que pensou em me procurar, mas não teve coragem? Essas perguntas se acumulavam na minha cabeça, uma em cima da outra, até formarem um nó impossível de desatar. A presença dele reacendeu dores que eu achava superadas. Mas ali, diante da ausência do reconhecimento dele, percebi que o que mais me machucava não era o que ele fez no passado, mas o que ele não fez, ele nunca tentou consertar. Eu tentei seguir em frente, construir minha vida, meu caminho, com dignidade. Escolhi uma profissão que cuida de pessoas. Talvez, inconscientemente, tentando compensar a falta de cuidado que senti quando era criança. Cada paciente que cuidei, cada gesto de empatia que ofereci, talvez tenha sido, no fundo, uma forma de curar a criança ferida dentro de mim. E agora, ironicamente, eu estava diante daquele que causou tantas dessas feridas. Não como filho, mas como profissional. Com uma farda no corpo, um crachá no peito, e um coração carregado de histórias que ele provavelmente jamais conheceria. O passado mal resolvido é assim. Ele se esconde, mas nunca desaparece. E quando a vida decide reabrir a porta, ela o faz de forma inesperada, te pegando desprevenido, te deixando sem fôlego. Naquele quarto, entre monitores e cheiros de hospital, não havia espaço para gritos, nem acusações. Apenas o silêncio. E uma dúvida martelando dentro de mim: será que esse reencontro foi um castigo? Ou será que era uma chance de redenção, mesmo que ele não soubesse disso? A resposta ainda não estava clara. Mas uma coisa eu sabia: o passado tinha voltado. E agora, eu precisava decidir o que fazer com ele. Ficar em silêncio nunca foi tão doloroso. Eu estava diante do meu próprio pai, um homem que, por tanto tempo, representou ausência, distância, silêncio, e agora, ironicamente, era eu quem estava em silêncio. Mas não por vingança.
Nem por orgulho. Era o tipo de silêncio que nasce da confusão, da dor, do medo. Sim, do medo. Medo de me apresentar e ser ignorado. Medo de dizer, sou seu filho, e ouvir um desculpe, não me lembro. Medo de reabrir uma história que nunca foi escrita até o fim. Porque, às vezes, o que não foi dito pesa mais do que qualquer palavra. Fiquei ali, observando os pequenos detalhes, a respiração dele, os olhos vagando pelo teto, as mãos frágeis que já não tinham firmeza alguma. Ele parecia tranquilo, alheio ao turbilhão que se passava dentro de mim. E eu, por dentro, me perguntava, vale a pena dizer quem sou? Parte de mim queria gritar. Queria falar tudo. Queria olhar nos olhos dele e perguntar por quê. Por que ele foi embora? Por que nunca procurou saber se eu estava bem? Por que me deixou crescer com um buraco tão grande dentro de mim? Mas outra parte, queria apenas deixá-lo em paz. Ele estava fraco, visivelmente doente, talvez confuso. Eu sabia que confrontá-lo, naquele estado, seria injusto, para ele e para mim. Talvez ele não estivesse em condições de processar qualquer revelação. Talvez o momento de dizer quem eu era, nunca chegasse. Eu pensei em escrever uma carta e deixar no prontuário. Pensei em pedir alguém para assumir aquele atendimento no meu lugar. Pensei até em sair e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas o problema é que estava. Era real. E eu não podia simplesmente apagar aquele reencontro da minha vida. Comecei a pensar sobre o que significaria revelar minha identidade. Eu esperava algo em troca? Um pedido de desculpas? Um abraço? Um reconhecimento tardio? Ou seria apenas para aliviar a minha própria consciência? A resposta me atingiu de forma crua, eu não esperava nada. Eu só queria que ele soubesse que eu estive ali. Que, mesmo ele não tendo sido presente, eu fui. Que, no fim das contas, eu estive ao lado dele quando ele mais precisou. Mesmo sem ele saber. Foi aí que entendi que talvez, o maior gesto de amor que eu poderia oferecer não era me identificar. Era cuidar dele em silêncio. Não pelo pai que ele foi, mas pelo homem vulnerável que ele se tornará. Porque, por mais que minha história com ele tenha sido marcada por ausências, naquele momento, eu podia escolher estar presente. Sem cobrança. Sem exigência. Apenas presente. E essa escolha, por mais difícil que tenha sido, me trouxe uma estranha paz. Porque às vezes, amar é isso, é agir mesmo quando não se é reconhecido. É perdoar sem ouvir pedido de perdão. É cuidar de quem não cuidou. E seguir em frente sabendo que, no fim, você deu o seu melhor, mesmo quando a vida não foi justa com você. A vida é cheia de encontros inesperados, mas nenhum me marcou tanto quanto aquele. Encontrar meu pai, ali, doente sem memória de mim, foi um golpe silencioso. Um corte profundo que não sangra por fora, mas abre dentro da alma. E, ao mesmo tempo, foi um espelho. Um espelho que me obrigou a olhar para a criança ferida que ainda existia dentro de mim, e a abraçá-la, com maturidade, com compaixão. Durante muito tempo, eu achei que precisava de um pedido de desculpas para seguir em frente. Achei que só conseguiria virar essa página se um dia ele voltasse, olhasse nos meus olhos e dissesse tudo aquilo que eu esperei ouvir durante anos: me perdoa por não ter estado. Eu errei. Eu senti sua falta. Mas esse momento nunca veio. E talvez nunca venha. Só que o que eu aprendi é que a vida não nos dá sempre o que queremos. Às vezes, ela nos entrega apenas fragmentos. Pedaços quebrados de histórias que precisaremos reconstruir sozinhos. E está tudo bem. Nem todo laço se reconstrói. Nem toda ausência se preenche. Mas ainda assim, é possível transformar a dor em compreensão. Naquele quarto de hospital, percebi que o perdão não é um presente que damos ao outro, é uma libertação que damos a nós mesmos. Eu poderia ter seguido com mágoa. Poderia ter guardado rancor, alimentado o vazio. Mas escolhi outro caminho, escolhi cuidar. Escolhi ficar ao lado dele, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem respostas. Porque não era mais sobre ele. Era sobre quem eu decidi ser.
eu decidi ser alguém inteiro. Alguém que, mesmo tendo sido ferido, escolheu não ferir. Alguém que entendeu que o passado não precisa ditar o futuro. E que, às vezes, nossa maior força está em oferecer o que nunca recebemos. Me manter ao lado do meu pai naquele período foi difícil. Cada dia em que ele me olhava sem me reconhecer era uma nova pequena dor. Mas, estranhamente, também foi um processo de cura. Porque ali, naquele silêncio entre nós, algo foi se desfazendo dentro de mim. A raiva, a expectativa, a necessidade de reconhecimento. E em seu lugar nasceu uma paz silenciosa. Um tipo de amor que não precisa ser correspondido. Um amor maduro, sereno, livre. Hoje, olho para trás e vejo que aquela experiência me transformou. Me ensinou sobre empatia, sobre limite, sobre aceitação. Me ensinou que nem todas as histórias precisam de finais perfeitos para serem completas. Às vezes, a beleza está justamente em aprender a viver com as lacunas. Se eu pudesse dizer algo para aquela criança que esperava pelo pai na calçada, diria: ele não voltou. Mas você cresceu. Você sobreviveu. E, um dia, você se tornará forte o suficiente para cuidar até de quem não soube cuidar de você. E esse dia chegou.